E o Ricardo tem uma história muito bacana para contar para a gente. Que é uma história do desenvolvimento da agricultura familiar, de cooperativas, né? Que foram possibilitadas pelas políticas públicas da agricultura familiar, deram chance ao nascimento da única cervejaria orgânica do Brasil. Então hoje a gente está aqui na Steinhaus. Steinhaus. E ontem eu estive aqui visitando, a gente bateu um papo muito interessante. E eu achei duas coisas muito importantes para a gente compartilhar. Eu vou pedir desculpa para vocês, vai ter barulho de obra, vai ter barulho de passarinho, e vai ser assim hoje. Duas coisas muito, muito importantes, assim, peculiares. A primeira é essa história que eu já acabei de contar, assim, resumidamente. O nascimento da primeira cervejaria orgânica do Brasil, em função das políticas públicas da agricultura familiar. E a segunda é o protagonismo do Ricardo, que é uma figuraça, e que em vários momentos da jornada dele, ele fez escolhas de perseverança para conseguir chegar nesse momento da Steinhaus. Carlão, obrigado. Valeu, boa tarde. Vamos começar então o seguinte. Você ontem conversou com a gente um pouquinho, compartilhou um pouquinho do seu pai, que já era granjeiro. Sim, tal. sim. Meu pai era produtor de frangos, por muito tempo produziu frango com outra pessoa, e aí eles eram autônomos, e depois quando o frango vira uma commodities, né, aí eles se obrigaram a criar frangos para integradores, empresas que trazem o pinto, a ração, né, e hoje são avalistas. Avalizam o empréstimo, né? Avalizam o empréstimo, né. Então, na época, nós éramos, um bom tempo, nós fomos então autônomos no frango, mas depois fomos integrados. E produzíamos leite também praticamente na integração. E você contou uma história interessante também do seu pai, apesar de ser integrado, né? Ele fez uma escolha de não entrar completamente só nisso, não botar todos os ovos numa cesta só, né? Sim, meus pais sempre produziram aipim, melancia, batata doce, melão. Então, na época de melancia e melão, a gente levava com a carreta agrícola lá na frente das fábricas e no meio-dia, quando os empregados saíam, nós comercializávamos as melancia, o melão, ou em certas épocas bergamota, laranja, né, que aqui produz muito, né? Então, isso era também uma opção de comercialização, mas a renda maior sempre estava sendo apostada no frango ou no leite, né? Sim. Porém, ao longo do período se viu que essa integração não era a melhor opção, né? Que a melhor opção era quando você podia comercializar direto ao consumidor, né? Sim. Aquele que comprava o produto e ele valorizava também mais o produto e você tinha uma interação maior. Porém, na integração, ao longo do período você vai se acomodando e vai ficando mais dependente. E tem duas coisas que você comentou, né? A primeira é que a gente perde um pouco o traquejo da comercialização, de manter os balancetes, né? Exato. E a outra coisa que você colocou é o seguinte, é muito sedutor porque a pessoa, o integrador vem com tudo pronto, né? O pacote de empréstimo, o pacote de Sim. contabilidade, o pacote, vem com tudo pronto, né? No frango, traz o pinto, traz a ração, né? Você é um prestador de serviço, né? Enquanto, né? E aí depois ele vem buscar o frango, abate, ele manda uma conta e você diz amém. Né? Mas é isso aí. Você não tem o que contestar. Só sobra dizer amém, né? Então, e não tinha muita lógica. Às vezes vinha muito, às vezes vinha pouco. Acho que hoje eu estou num outro tipo de visão, eu enxergo um pouco diferente. Depois que virou commodities, então certamente quando vinha uma conta mais alta é porque conseguiam exportar mais e tinham certamente, e aí resolviam dividir um pouco com os seus integrados, né? Mas nós nunca compreendíamos esse cálculo, essa lógica desse cálculo. Hoje talvez, na época era isso que fazia com que a gente não entendesse o cálculo, porque não fechava, a gente ficava, deu tanto, a outra vez deu tanto, mas ok. Mas eu acho assim, nós surgimos
de uma iniciativa com 11 produtores agroecológicos, que meus pais, quando entrou essa história no Brasil de defensivos lá atrás, meus pais não aderiram a essa questão, porque até estavam numa outra dinâmica, né? Então, e também nunca fomos favoráveis a isso, né? E nós, 11 produtores, se juntamos e abrimos um ponto de venda na BR-116, que a BR-116 passa o Brasil todo, tem um certo fluxo, e aqui nós estamos próximos a regiões turísticas, então, finais de semana, feriados, tem um fluxo maior. E finais de semana e feriados, nós abríamos esse espaço e vendíamos muitos produtos in natura, isso 2001, 2002. E você contou que mesmo in natura já foi uma escola de comercialização para vocês, né? Justo, nós tivemos contato direto com consumidores dos mais diversos, né? O que nos conseguíamos atrair a parar naquele espaço de comercialização. Então, nós tínhamos uma interação, nós interagíamos Sim. com essas pessoas. Sim. E aí, claro, cada um dos 11 com seu perfil, com suas curiosidades, né, tentava então se adequar ao que o público estava dizendo ali. Isso. Mas era um público muito diverso, um tinha uma opinião, outro tinha outra. Para ter ideia, eu lembro que um final de semana que eu estava na escala, uma moça da Itália parou ali, né? Então, uma da Europa para aqui para comprar 3 pés de couve-flor e 2 alface e uma geleia de uva, né? Então, era um mundo um pouco, né? Mas a gente teve contato com muitas pessoas. Sim. Né? E com o tempo, nós também fomos se adaptando e fazendo mais geleias, porque as frutas não vendia, aí sobrava do final de semana. Para não estragar, para ter um tempo de prateleira. Isso, aí fomos comprando uns vidrinhos e fomos produzindo mais um pouco e mais um pouco. E aí, na cozinha de casa mesmo, no tacho. Mas teve um pioneirismo aí de novo, porque já era uma geleia também agroecológica, já tinha esse... Sim, e nós tentávamos apresentar esse produto da melhor forma possível, né? Mas aí tinha uma impressora em casa, né? Cartucho de tinta, né? E imprimia, colava em cima e nós achava que estava... Muito bom. Estava excelente, né? E, porém, a comercialização não refletia os nossos anseios desses produtos minimamente agroindustrializados. Sim. Aí você me contou que teve um passo assim que foi muito distinto, assim, né? Sim. Você foi convidado para participar de uma feira, você ainda estava nessa condição. Geleia, isso, produto in natura. Isso, fruta, né? Ainda estávamos nessa coisa. E nós também, cabe lembrar que nós lançamos uma lista de produtos. Aí um paisagista de Nova Petrópolis, que é assim, que tem uma interface com a agroecologia, né? O Tony Bacas fazia uns eventos onde convidava pessoas para falar sobre paisagismo e ele, na retaguarda, introduzia essa questão de agroecologia. Sim. Aí ele nos convidava... Muito precoce mesmo, ninguém nem sabia que era isso ainda, né? Não. Do bicho grilo nós, né? Aí ele nos convidava e ele dizia, olha, estamos aí na janta aqui, o croquete, esse bolo, essa torta foi feita com os produtos aí, do pessoal aí que daqui da região. Que produz agroecologicamente. Em certo momento ele nos deu uma lista de e-mail. Na época a internet era discada. Você sentava... então, nós tínhamos internet de escada e ele nos deu uma lista de e-mails da Nova Petrópolis. Essas são pessoas aí que eu me comunico, às vezes faz curso, né? Manda uma lista para eles, talvez eles vão comprar. E aí nós começamos por um longo período, mandar a lista toda semana até na sexta, e aí tinha que fazer pedido até terça para nós, ou até segunda, para nós entregar terça ou quarta. Isso também funcionou. Isso era uma novidade, né? Tudo que é novidade, né? Sim. Então, mas a novidade também se tornou um casaco velho. Então,
né? Em certo momento nós tínhamos muito produto agroindustrializado, bastante. E uma preocupação, né? Já conversando, né? Um e outro associado jamais. A cooperativa já maior um pouco. Então, e o associado preocupado, pô, já fiz o produto faz alguns meses E não sai. e não vende. E o vidro custou dinheiro, a tampa custou dinheiro, né? O rótulo. O impresso. O cartucho. O cartucho de tinta. Aí, eu não esqueço, um dia eu sentado no pé de goiaba, catando goiaba, né? E aí me liga um Miguel, de Novo Hamburgo. Ele era da Economia Solidária, já conhecíamos. A Economia Solidária tinha uma outra loja na época. Ele disse, ô Ricardo, tem um convite para vocês. Vai ter uma feira de Economia Solidária no Ibirapuera, em São Paulo. Uau! Eu digo, Ibirapuera, São Paulo? Sim. Mas vocês têm bastante produto para levar? Digo, tem muito produto, tem bastante. Mas quando eu digo bastante, é muito, sabe? Eu digo, mas é muito que tem. Tá, então, vamos combinar então. Tu leva muito produto e vocês podem ir, então, vai uma pessoa, nós vamos custear o ônibus e vamos resolver a hospedagem para vocês em São Paulo. E esse muito era uma interrogação, né? Eles não sabiam muito, né? Mas um dia antes, 2 dias antes do embarque, ele disse, olha, em Porto Alegre vai ter um caminhão que vai subir com fogão para São Paulo e ele vai estar carregado com meia carga. E aí nós queremos colocar os produtos dos gaúchos que vão para a feira nesse caminhão. Tem bastante espaço nesse caminhão para artesanato, para agroindústria. Então vocês têm que levar os produtos até o Bonfim, lá em Porto Alegre. Até o Bonfim, tá? Bonfim. Aí ele explicou um pouco, né, que era o Bonfim. E como é que tu vai levar? Eu digo, eu vou resolver. Aí falei com a prefeitura cedeu a Kombi. Aí eu liguei para ele, olha, consegui a Kombi, a prefeitura vai levar, não precisa te preocupar. Tá, resolvido. Mas tem bastante produto, Ricardo? Precisa muito produto. Eu disse, mas tem bastante, vamos encher uma Kombi, tá? Mas a Kombi tem que ser sem os bancos, tá, Ricardo? Pô, eu disse, mas não te preocupa, nós vamos levar bastante produto. E se não vender, não, tu tem que levar produto. Tá, então levamos a Kombi cheia, a Kombi saiu acarcada de cada café. Deitadinha em cima dos pneus, assim, bem devagarinho, não passa dos 60 para Porto Alegre. Chegamos lá, o caminhão estava estacionado no estacionamento do Bonfim, caminhão, truque, baú, grande, colocamos tudo para dentro. Pronto, levamos ainda uma refresqueira para vender suco de copo, né? Que nós sabíamos que nós tínhamos adquirido uma aqui, no grupo aqui, entre 3 pessoas. Então vamos levar suco de uva e suco de amora. Pronto, carregamos tudo e depois fomos de ônibus. Então, 17, 18 horas para São Paulo. Hospedaram nós próximo à Cracolândia. Nossa, o gaúcho que não tinha nem saído do Rio Grande do Sul, ainda hospeda num hotel próximo à Cracolândia. Ok. No hotel, dentro do hotel, tá seguro. Né? Pronto. E no início, eu acho que a feira começou quarta, não tenho certeza, mas foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Foram 5 dias. Quarta-feira, quarta e quinta, o pessoal vinha, olhava, pegava um pouquinho, assim, comprava um pouquinho. Na sexta já mudou um pouco. No sábado, a revolução. Nossa, o negócio lotava. Estava cheio de gente lá dentro. Mas do onde é que veio todo esse povo? Nós não fazíamos ideia que no Ibirapuera, final de semana, todo vinha caminhar, andar de bicicleta. Todo aquele povo do Ibirapuera também entrava lá para visitar. E o pessoal começou a levar. Aí comprava geleia, suco. E não pegava 1, 2. Não, me dá mais um, mais esse. Vou experimentar esse também. Mas que coisa, né? E no domingo, os que tinham... Você falou que foi embora com um monte de dinheiro. Perto da Cracolândia. Então, na época não tinha cartão. E claro que nós não ia aceitar cheque, né? Alemão desconfiado não vai aceitar cheque em São Paulo. Só no dinheiro. Aí até umas senhorinhas que vinham comprar, mas estava com dinheiro, mas eu vou buscar dinheiro. Aí realmente voltava com dinheiro para pagar e levava. Mas é barato. O pessoal dizia, é barato. Aí você, assim, amigo, o senhor podia ter cobrado mais. Mas a gente pensava assim também. Pô, nós viemos aqui assim de graça.
não pagamos frete, não pagamos hospedagem, não pagamos hotel. Vendemos ao mesmo preço de casa, né? Estamos no lucro. Porque nós tínhamos uma preocupação muito grande de certos associados da associação, esse negócio vai vencer. Aí tem que abrir o vidro, esvaziar o vidro, lavar o vidro, esterilizar o vidro, comprar outra tampa, né? Então já era uma lamúria, né? Vamos assim mesmo, vamos nesse preço mesmo. E vamos nesse preço, né? Vamos nesse preço. E no domingo de manhã, muitos voltaram do sábado, que já tinham comprado muito. Para comprar de novo. Para comprar de novo, né? E a gente no sábado saiu com um bolo de dinheiro assim, né? Mas domingo de manhã, bem cedo, fomos de 3, 4 no Banco do Brasil e enfiamos envelope no caixa. Tudo, né? Um ficou na porta do banco. Vigiando. E os outros 3 lá. Só enfiando, né? No domingo de tarde, às 4, já não tinha mais quase nada, né? E às 5, 6 da tarde, quando encerrou, nós já estava só com o sorriso nos dentes, mas é uma experiência muito diferente. Foi nessa feira que vocês conheceram o presidente Lula? Não, e aquela pessoa outra do ministério? Não, numa outra. Aí quando nós chegamos em casa, nós já tínhamos uma certa assessoria do Sebrae e já estávamos fazendo alguns cursinhos, né? E aí quando eu cheguei em casa e falei com os outros produtores... Olha os cursos aí, Márcio, tá vendo? O curso é importante, ó. Aí eu dei um relato, aí um outro produtor disse, mas você vendeu tudo lá? Ali que nós temos que vender, é lá que nós temos que ir, né? E aí nós fomos então conversando e perguntando e ligando e pesquisando para achar outra feira semelhante. Aí logo ligamos para o Miguel, quando tem a próxima? E o Miguel, não, essa foi uma feira excepcional, a nível nacional. A economia solidária juntou um dinheirinho, conseguiu fazer, mas isso não acontece assim. Toda hora. Exatamente. Aí fiquei sabendo de alguém que ia ter uma feira do Salão de Turismo Nacional e que tinha agricultor familiar. Consegui um número, liguei para Brasília e aí me passaram Gabi. Falei com a Gabi, mas aí a Gabi eu falei que estava sabendo que ia ter um salão de turismo, que ia ter uma feira. Contou da outra feira, da Economia Solidária, que eu fui nessa outra feira. Isso, eu fui contando a nossa história e ela escutando, sim, realmente vai ter, mas não sentia firmeza. Aí eu continuava relatando para ela, olha, nós somos 12, 13 produtores rurais, produzimos bastante produto e somos da agricultura familiar, estamos aqui no interior do Rio Grande do Sul e gostaríamos de comercializar nesse salão de turismo que falaram, que é um evento que a agricultura familiar tem seu espaço. Aí ela disse assim para mim, Ricardo, 4 meses atrás nós poderíamos ter colocado vocês na seleção. Agora já está tudo pronto e não tem mais como. Mas eu continuei um pouco com a minha choradeira. Disse, mas Gabi, ela disse, Ricardo, não dá mais. Eu disse, mas se alguém desistir? Ricardo, se alguém desistir, tu me dá o teu número, eu vou lembrar de ti. Vai ser o primeiro da fila. 2 dias antes do evento, quem liga de noite, 7, 19 horas, a Gabi. 2 dias antes? 2 dias antes. Ricardo. Vai funcionar o negócio, mas está muito em cima, mas agora eu preciso saber de vocês, tem produto para embarcar? E aí tem que embarcar amanhã. Tem muito produto? Tem bastante produto, tem bastante produto, tem bastante coisa. Tem um estoquezinho bom, eu disse, mas tem que ter bastante também. Digo, tem bastante. Sim, porque eu vou te chamar então, tá? Então vamos ver o seguinte, tu embarca os produtos amanhã sem falta, que vai chegar aqui, vai ser tudo meio em cima da hora, mas nós vamos ajudar a nossa parte aqui. Vamos mandar as passagens de avião para vocês, fala ao aeroporto, dá o RG da pessoa, a conta bancária que nós vamos pagar o hotel para vocês e tem que ser tudo muito rápido agora. Eu vou te ligar mais umas 4, 5 vezes para tudo funcionar. E realmente ela ficou constantemente na linha comigo e quando eu disse, eu estou indo para o aeroporto, ela disse, ufa! Ufa! Deu certo, não vou ficar na mão, né? Porque ela também ficou preocupada com o espaço
reservado, o espaço pago, e o agricultor não vem. Pronto. Fomos eu e o Remy para São Paulo. Representando a agricultura familiar. Isso. O Remy nunca tinha entrado num avião. Subimos na Gol e vamos para o Salão do Turismo Nacional do Brasil. Né? E pronto. Os produtos estavam indo. Então, quando a feira, no primeiro dia, abriu às 18 horas. Então, às 18 horas tinha que estar tudo pronto. A transportadora, então, tinha recém levado no outro dia, mas aí, em contato, e o Ministério ajudando, com o diretor falando, olha, tem que agiliza, traz, estamos aqui esperando, tal pavilhão, entra por tal portão, né? Sempre monitorando, sempre, e o Ministério ajudando, o telefone, né? Ligando. Olha, O Ministério que era? O Ministério do Turismo, ajudando. Entra tal portão, entra tal pavilhão, e ali vocês vão descarregar. 2005. E aí a transportadora mandou uma van, uma besta na época, né? E tava cheia de produto, nós tínhamos mandado bastante coisa. Aí a Gabi disse, ó, certo, mandou bastante produto. Isso aí. E nós levamos então suco de amora, nós levamos suco de amora em garrafão. Esses garrafão de vinho de 4,5 litros. 4,5, Isso aí. Levamos bastante garrafão desse. A gente colocamos nas caixas, enchemos de jornal ao redor e... O pessoal que toma chapinha conhece bem. Então. Aí, nós tínhamos bastante disso e bastante suco de uva, esse em 2 litros, né, que nós reciclava aqui, lavava os garrafõezinhos. Hoje ainda lavamos o garrafão que volta para envasar suco de uva. Mas conta aí como é que era o de amora. O de amora precisava água para diluir. Então, nós tinha levado o vasilhame de 20 litros de água para comprar água, porque São Paulo não sabia que a água Tietê, né? Então, tinha que buscar água. Aí, uma das primeiras coisas que nós fizemos também, antes de ensinar a feira, antes de chegar os produtos, onde é que tem água? No outro lado da rua tinha que caminhar eu acho que uns 250 metros. Tinha que caminhar, pelo menos, para buscar água. No outro lado da rua tinha alguém que vendia água. Nós tínhamos 1 galão. Aí, aqui tem água, ok. Vamos comprar água aqui. Então, quando nós iniciamos a feira, de noite já, vendeu bastante suco de amora. E no dia seguinte, como nós vamos fazer? 1 galão de água, ele está vazio e não voltou, está muito rápido. Vendeu bastante. Aí nós fomos de manhã cedo conversar com o senhor do armazém. Olha, o senhor emprestaria 1 galão de água para nós porque vai precisar. Não, tá tranquilo, pô, empresto vocês. Aí nós até falamos, nós vamos pagar 10 galão antecipado para o senhor. Aí nós vamos levando lá para dentro. Para diluir suco de amora. Para diluir suco de amora, porque nós levamos ele bem concentrado, fazia bem concentrado aqui. O Remy, em 3 dias de feira, só carregou água. Ele ia e voltava. E o Ministério... Garrafão de 20 litros nas costas. O Ministério colocou uma pessoa para nos ajudar na comercialização. Eu entregava o suco, às vezes tinha 40 pessoas na fila, esperando o suco de amora. Porque o paulista é assim, quando a fila está formada, é ali que ele vai. Ele nem sabe o que tem no final da fila, porque o pessoal chegava. O que tem? Suco de amora. 2. Né? Então, aí nós aprendemos que o paulista adora uma fila. Né? Se tiver fila, ele compra. Se tiver fila, ele entra. Né? Então, a gente vendeu muito suco de amora na feira, muito. E foi uma baita experiência toda. E no hotel que nós ficávamos, tinha que caminhar umas 5 quadras, mas todo dia nós íamos no banco e mandar o dinheiro para casa. Né? E nessa feira, então, o presidente Lula veio visitar a feira. Só que eles põem aquelas cancelas. As balastradas assim, né? Para o presidente passar um corredor reto para ir até o palanque. Né? E nós estávamos, todo mundo abraçado naquela cancela lá. E um paulista chamou o presidente quando ele estava passando, ele já estava afastado. Ô presidente, não vai nem prestigiar a ostra. O presidente, ele gritou alto. O presidente deu a volta imediatamente. Olhou para ele, a ostra, presidente. E
O presidente voltou. Quando ele volta para pegar a ostra, o agricultor já levanta a cancela, abre, entra, presidente, entra, presidente. O presidente entrou, a esposa entrou, a segurança entrou, pronto. Aí o presidente ficou 2 horas com os agricultores familiares. Banca em banca, banca em banca. Conversou com todos, experimentou os produtos de todo mundo e foi conversando com cada um. O que tu faz? Como é que funciona? E eu e o Remy estávamos ali com o presidente. Olha, né? Nossa, isso era uma façanha. Nós saímos no jornal aqui como os, né? Então, mas eu acho que o resumo da história ainda tem mais. O Ministério do Turismo, além de organizar uma feira para consumidor, para os que vinham visitar o Salão de Turismo, ele organizou uma rodada de negócio com lojistas de São Paulo. Ele convidou vários lojistas do Mercado Municipal de São Paulo e outras lojas de comercialização de produtos da agricultura familiar para conhecer os nossos produtos. Isso foi muito importante. Ali, a partir daquele momento, nós tivemos 5 clientes e um no Mercado Municipal de São Paulo. E isso foi nessa feira que veio uma mulher também? Depois nós fomos convidados para a Feira Nacional da Agricultura Familiar. Mas isso porque teve a Feira da Economia Solidária, porque teve a Feira do Ministério do Turismo. Nós fomos buscar isso também. E porque a agricultura familiar foi incluída nisso como um assunto que valia a pena ser visitado. Né? Exatamente. E nós fomos buscar. E depois que nós participamos dessas 2 feiras, nós tínhamos um certo, como é que eu vou dizer, um certo currículo. Um certo status, né? Bom, nós foram... Vai chegar com bastante produtos. Mas o principal era você chegar e quando você pedia um espaço numa feira, nós participamos em 2 feiras em São Paulo. Uma no Ibirapuera e uma no Expo Center Norte. Bom, são feiras... Grandes centros, grandes centros, bem conhecidos. Então, isso era meio que o nosso crachá de entrada. Fomos convidados numa Feira Nacional da Agricultura Familiar, nós fizemos inscrição e fomos selecionados. Claro, na inscrição nós já colocamos as referências, aonde nós já tínhamos ido, o que nós tínhamos de produto. Nessa época era mais ou menos o quê? Quantos cooperados e mais ou menos o que vendia? Eram uns 12 cooperados. E nós vendíamos geleia de uva, amora, goiaba, carambola, suco de uva, suco de amora, vinho Bordeaux. E acho que a gente fazia um vinho Goethe também, né? Um vinho Goethe também nós fazíamos. Era basicamente isso. E talvez tinha mais uma outra geleia, porque nós tínhamos bastante geleias, né? Na época, geleia com açúcar, nós tínhamos bastante. Talvez uma outra fruta. E chimia colonial, e a gente também fazia geleia de melão, né? Tinha bastante geleia. Tinha bastante produto. Sim, tinha bastante. Aí fomos convidados nessa feira nacional, só que nem sempre o sol brilha, né? Às vezes cai chuva. Fomos na feira nacional, chegamos na feira, não achamos espaço. Quando fomos achar o espaço, tinha colocado 2 cooperativas ou 2 associações da agricultura familiar, semelhantes, nós e mais uma de Garibaldi, no mesmo espaço, na mesma baia de cavalo que a gente diz, né? 4 metros por 3 metros. Então, 2 associações, né, parecidas, com bastante produtos, no mesmo espaço. Resumindo, as 2 comercializaram muito pouco. No final da feira, das convenções. Isso. Uma moça... Centro de Convenções do Brasil. Centro de Convenções do Brasil. Veio uma moça e eu estava olhando vinhos, nós tinha vinho, outros tinham vinho. E ela simpatizou com o Cabernet que nós tínhamos. Tinha um Cabernet, na época, eu lembro, recém-feito. Quero levar esse vinho. A moça dizia, quero levar para o meu namorado. Mas está um pouco salgado, ela disse. Aí eu vi que ela tinha um crachá pendurado no pescoço. Tava salgado. Eu olhei o crachá, dizia Ministério do Desenvolvimento Agrário. E quem estava organizando essa feira era o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu dizia, moça, é difícil produzir, tem o curso, a gente viajou, carregou tudo no lombo. Mas ela disse, mas eu queria dar esse vinho, que o rótulo é bonito, para o meu namorado. E eu disse, tá.
Eu disse, mas você é do ministério? Sim, eu sou do ministério. Ela disse. E eu atuo, ela explicou o que ela fazia. Aí eu disse, você se importaria de dar um cartãozinho para mim? Não, meu cartãozinho, eu dei um cartãozinho, legal, cartãozinho é legal. Aí, Tem alguém para ligar depois, né? Aí eu dei o vinho para ela pela metade do preço. Ela gostou. Eu disse, mas o cartão seu... Não, mas calma aí, que você falou assim para ela, não pode levar de graça. Você pegou o cartão e falou, pode levar de graça. Ela falou, de graça, como é que conta aí? Eu disse, não, eu queria dar de graça para ela depois que ela me deu o cartão. Mas ela disse que de graça ela não queria. De grátis não, ela disse, eu quero pagar. Eu disse, então paga metade, né? Tá. Aí eu disse, mas quando ela estava, pagou, perfeito, ok. Eu disse, e o cartão? Eu disse, eu posso usar o cartão? Posso te ligar? Pode, eu trabalho para vocês. Legal, perfeito, eu disse, eu vou. Aí eu cheguei em casa, fiquei uma semana, pensei bem, e aí eu liguei para ela e li a Bíblia para ela. Falei de toda a situação. Eu participei da Feira da Economia Solidária, depois eu do participei Salão da do Feira Turismo. Nos dois vendemos tudo, nesse último não fomos bem, mas nós temos muito produto, mas nós sabemos que nós pecamos na apresentação, nós não temos um site, nós não somos devidamente apresentados ao público-alvo que nós sabemos que não é aqui em casa. Não é no Rio Grande do Sul. Nós queremos... Eu quero voltar nisso depois, cara, tá? Porque isso aí é importante depois. Por que a gente está numa época que a gente precisa desconstruir essa história de santo de casa não faz milagre. A gente precisa... Mas vamos passear nas feiras. Tem suas peculiaridades. Aí passou uma semana, eu pensei bastante, dormi bastante em cima do travesseiro, pensando o que eu iria falar para a moça quando eu ia ligar, né? Me anotei umas coisas, um dia tomei coragem. Peguei o telefone, liguei e puf, ela atendeu. Tchuc! Pronto, agora vamos lá. E aí eu li a Bíblia toda para ela, falei dos problemas, da situação. Acho que conversei com ela umas 2 horas, aluguei ela por um bom tempo. Aí a moça disse exatamente, eu já entendi. Para de falar. Já entendi. Eu disse, uns 2 dias depois, um dia depois, o Erlon Almeida me ligou. Se ele estiver escutando, eu abraço o Erlon. O Erlon ligou e disse, ô Ricardo, falei aqui com a secretaria e me explanaram aqui da situação e eu preciso ir aí olhar para conferir tudo aquilo que tu está dizendo, para realmente ver se para verificar a viabilidade de apoio a vocês. Ou seja, mais uma pessoa para ver o que estava acontecendo, para ver o que você... Isso. Aí ele disse, eu preciso que você consiga me buscar no aeroporto e me devolver ao aeroporto. É possível. Eu disse, sim, é possível. É possível, dá um jeito. Aí, um dia depois ele me ligou, olha, tal dia, tal hora eu tô aí. Conforme tu prometeu, tu me busca e me leva de volta para o aeroporto. Eu vou ficar um dia com vocês. Eu chego às 9 da manhã e às 19 horas é o meu voo, para voltar para Brasília. Você tem que me buscar, sim, tá certo, eu disse. Fui falar com o prefeito, ele deu o carro preto para nós lá buscar o senhor do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fomos lá buscar, levamos ele em todas as propriedades, levamos ele na tenda. O que ele mais gostou foi a tenda com os produtos. Isso ele foi o que ele mais gostou. Ele disse, ok. Essa era a tenda na estrada, não? Na tenda na estrada, na BR-116, no quilômetro 196. 196 e 500 metros. Aí ele disse, tá, nós vamos agora elaborar um projeto, o Arnoldo vai te ligar e vocês depois combinam. Aqui tá, realmente é aquilo que tu falou. É bem claro, tá bem explícito que precisa de um apoio para vocês alavancar. Nós vamos fazer de tudo para ajudar vocês. Vocês vão ter que se ajudar também. Sim. Não vai cair tudo do céu, não. Ele disse, não é que vamos vir fazer aqui para vocês. Não. Mas isso aí, o Arnoldo e mais alguém vai combinar contigo. Fique, vamos... Uns dias depois, o Arnoldo ligou. Disse, estou com a demanda de vocês na mão aqui e já vi que vocês têm assessoria do Sebrae. Preciso que o Sebrae faça contato comigo e aí eu vou conversar com vocês de novo. Mas foi esse aí que você começou a rezar a Bíblia para ele também todo de novo? Eu não precisei falar tanto porque ele não queria saber muito. Mas quem que era o que já era... Não,
pro Erlon, tentei falar, ele disse, não, eu vou vir aí, não precisa falar tudo, né? Então, mas pro Arnoldo eu falei, Mas boa não era parte. ele que era casado com a... Ele é casado com a Gabi. Ele disse, eu sou casado com a Gabi, por Não isso precisa falar não tudo. precisa mais falar. A Gabi já me falou, né? Porque quando eu disse que ia falar com vocês, ela disse, eu conheço eles, só participaram do Salão de Turismo comigo, né? Aí o Arnoldo disse, mas vocês têm do Sebrae, ela não falou que vocês estão com uma questão com o Sebrae, preciso que o Sebrae fale comigo. Tá, aí nós fizemos outra reunião com o Sebrae, nós tínhamos um planejamento estratégico. Aí eles falaram com o Arnoldo ligou, não, olha, vocês têm que refazer o planejamento estratégico, e aí, quando vocês tiverem cumprido o que eu combinei com o Sebrae, vocês falam comigo. E aí nós vamos ajudar. Aí nós refizemos um planejamento estratégico de 3 anos, e o Arnoldo falou o seguinte, quando vocês tiverem cumprido metade do planejamento estratégico, vocês podem voltar a falar comigo. De 3 anos. E em 1 ano e 2 meses nós tínhamos cumprido metade do planejamento estratégico. Adiantou. Adiantamos 4 meses. Ligamos para o Arnoldo, ó, daqui tá redondo. Sebrae confirmou. Ok, agora então vamos para o recurso. Então, e o recurso era, o que vocês pediram? Qual era o plano? Nós pedimos uma apresentação visual da Cooper Natural, total, de todos os produtos e de todos que nós tínhamos em mente lançar, e um site com comercialização online, né, que era uma grande novidade na época. Na época, isso. Que inclusive depois foi descontinuado por algumas questões. Hoje nós temos novamente uma comercialização online no www.lojacopernatural.com.br. Mas uma época nós tínhamos no próprio site da Cooper Natural isso. Essa era a demanda e nós queríamos uma assessoria para fazer receitas, para que nós tivéssemos um padrão de produção. Né? Nós queríamos padronizar cada produto tem que sair igual, né? E sair padronizado. E formatar um guarda-chuva que todos os produtos tivessem uma identidade semelhante, que fosse possível identificar a empresa com um único produto. Essa era a ação. Sim, se o cara chegar pelo suco, ele sabe que é da Cooper Natural, se o cara chegar pela geleia, ele sabe que é... Exatamente. Eu comprasse outro produto qualquer, né? Sabia, ou comprasse um vinho, sabia que era da Cooper Natural. Então, o Ministério nos apoiou, mas o Sebrae também apoiou em 25%, 75% do apoio. Você falou isso, né? Que o Ministério falou assim, a gente aprova, mas o Sebrae vai ter que... O Sebrae, eles queriam o seguinte, na verdade, hoje eu tenho isso bem claro. Eles não queriam liberar recursos sem que tivesse alguém na nossa retaguarda, entre aspas, controlando esse investimento. Sim. Né? Então o Sebrae ficou meio que de fiscal. Sim. Para verificar se realmente o investimento ia ser aplicado da forma que estava escrito no planejamento estratégico. Sim. Né? Porque o Ministério do Meio Agrário aprovou esse planejamento estratégico. E você contou um negócio interessante, né? Que parece que foi a única cooperativa que teve um contato direto com o Ministério e um recurso direto também. Ou uma das poucas, né? Foi uma demanda que o Ministério meio que direcionou, mas o Ministério do Meio Agrário, quando essa ação foi feita, ele estava muito iniciando ainda sua ação. Então, o Ministério do Meio Agrário apoiava os empreendimentos da agricultura familiar, mas não diretamente. E essa foi uma ação direta do Ministério com uma cooperativa. Para um grupo cooperado direto. Foi uma ação direta. Mas eu diria o seguinte, essa ação... nós iniciamos quando veio aquele professor uruguaio, via Sebrae, via Senar, era uma conjunção para nos dar aula de como produzir geleia, de como formatar receita, né? E essa foi uma bagagem muito grande. Esse senhor uruguaio tinha muito conhecimento e muita informação, né? Ele, quando chegou aqui, onde está a fábrica? Não tem fábrica. Nós fizemos tudo na cozinha de casa. Ele só fez assim, para os 2 olhos. Gente, na cozinha de casa. Tudo na cozinha de casa. Aí ele foi olhar as cozinhas dos 11, 12
produtores, onde é que era feito geleia. Aí ele tampou mais. Aí ele cozinha faz uma adaptação. Então nós fizemos adaptações em todas as cozinhas para produzir uma geleia, né? Tivemos algumas dificuldades de registrar isso na vigilância sanitária, claro, né? Mas depois isso tudo se ultrapassou. Mas isso foi um início, um início. Hoje a Cooper Natural tem uma unidade que produz vinhos, sucos e a única cerveja orgânica do Brasil, né? Claro, são muitos anos depois. Hoje, nós iniciamos em 2001 como associação. Desculpa. Em 2004, nós formatamos uma cooperativa porque nós conseguimos juntar 20 pessoas que eram 20 CPFs. Isso foi uma grande luta. Você conquistar 20 pessoas, convencer 20 pessoas. E ter 20 pessoas que são comprometidas com o desenvolvimento, com reunião, com exatamente. Projeto. Porque assim, conseguir 20 que não faz nada é fácil. Mas 20 para colocar o seu na reta, vamos dizer. Exato. Né? Então, Sim. estamos tomando espumante aqui. Hoje podemos tomar espumante, gente. E tá bonita, né? Tá linda. Fala um pouquinho desse espumante aí pra gente, não vai? Essa espumante, como nós estamos numa época adversa durante a pandemia, o agricultor que colheu essa uva é o Valdir Fabrício de Pinto Bandeira. É um dos nossos parceiros aqui, da Cooper Natural. Ele levou a uva dele num sábado de manhã natural. Ele levou a uva dele num sábado de manhã. Não deveria acontecer. Por causa do lockdown. Por causa do lockdown, bandeira preta no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, ele abriu a tampa do caminhão e começou a vender uva. Começou a vender um pouco, começou mais um pouco. Daqui a pouco veio a polícia de choque e mandou todos os agricultores para casa. Ninguém poderia ficar no espaço. E ele, como ele tinha tirado a uva da câmara fria, ele colocou de volta, mas quando você tira a uva da câmara, o resfriamento que ela precisa constante para não despencar, ela despenca. Aí ele me ligou, Ricardo, vem buscar a uva, porque eu não posso mais vender a consumidor e gostaria que você então pegasse para industrializar. Me paga um pouco a mais que normal, porque a uva é muito boa. Mas só paga um pouco a mais para não ficar no prejuízo, Ricardo. Digo, não, somos parceiros, por isso que tu trabalha conosco, eu vou buscar a uva. Aí ele nos cedeu 2.500 e 1.800 kg de uva. 2.500 kg de uva rosé e 2.500 kg de uva branca e 1.800 kg de uva rosé. Ele nos cedeu e essa uva não precisou chaptalizar. Uma uva comum, que nem essa, é muito raro dar 18 de Brix. A uva rosé deu 18,5 de Brix e essa branca aqui deu 18 de Brix. Não precisou chaptalizar, ela está com 10,5 de álcool, essa espumante. E está um espetáculo. É um jardim de flores no copo, né? É espetacular. Ó, linda, ela precipitou assim, não tem turbidez, ela está espetacular. E tanto é que eu já ofereci ontem, e para todos que vêm aqui na Cooper Natural, na cervejaria Star, nós nos oferecemos, todos saem maravilhados. Mas é uma parceria, né? Porque o agricultor que produz a uva, ele se esforça para... Mas isso que eu ia falar, é interessante a história desse vinho específico, porque assim, se você não tivesse feito isso, talvez ele tivesse falido. Ou ele teria que vender essa uva para uma vinícola convencional, que ia pagar para ele 75 centavos o quilo. É uma covardia, né? Não, isso é totalmente inviável. Totalmente inviável. Nós pagamos para ele 2,50 ou 2,80 o quilo. Tá. Aí voltamos lá. Foram adaptando as cozinhas, conseguiram um centro de beneficiamento de vocês e tal. As associações foram... A associação virou cooperativa. Virou cooperativa, 20 pessoas. Isso. Como é que a gente chega nessa cervejaria aqui? A cervejaria, eu estudei na Alemanha 89, 90. Não, mas então peraí, agora você desculpa. 89, 90, tudo tá bom. Antes da gente chegar na cervejaria, conta pra gente que você chegou aqui querendo calcular o laticínio, o quanto que a vaca ia dar no leite. Sim. E aí tinha a questão da ração. Chegou da Alemanha. Meus pais tinham tambo de leite. Quando eu voltei da Alemanha, meus pais tinham 10 vacas, né? Nós chegamos a ter 16 vacas com uma lactação excelente. Eu tive a sorte de, na Alemanha, estagiar numa propriedade que ela tinha a Bundeskuh
Bundeskuh quer dizer a melhor vaca da Alemanha, a mais premiada. E ele tinha, na época, transferência de embriões na propriedade. Era algo muito revolucionário e para a nossa realidade brasileira, em 89, 90, era totalmente um contexto muito longe da nossa realidade. E eu aprendi muita coisa com o meu mestre, o Walter Peters. Ele me ensinou muito. E tinha tudo padronizado, tudo... Ele fazia... o alemão, para nós ainda falta chão para chegar onde ele estava. Quando eu estive lá, no período que eu estive lá, ele comemorou 12 mil litros de uma única vaca. Mas como é que tu vai saber que a vaca deu 12 mil litros? Né? Como é que tu vai saber isso? Uma vez por mês, a cooperativa mandava um auditor. E ele aferia quanto de leite dava cada vaca. E anotava na planilha. Cada vaca ele anotava na planilha. Não era nós que anotava, era um auditor da cooperativa que pegava o brinco da vaca lá, tal vaca, tanto leite, tal vaca, tanto leite. E aí você vende lá com essas planilhas todas, né? Sim. Tanto de alimentação... Então, ele me mostrou num programa de computador, na época a gente... Depois veio o Windows, mas a gente estava no DOS ainda. Ainda era aquele... Ele me mostrou um programa de computador que você calculava a ração e calculava a matéria seca, calculava então silagem, feno e a ração, e para chegar em tanto leite. Então, nós fazíamos para ver qual era o pico da vaca. Então, nós tratávamos tanto, mais. Epa, aqui é o ponto de equilíbrio. Não adianta tratar mais que essa vaca não vai nos trazer mais leite, né? E com essa ração balanceada, né? Quando eu cheguei em casa, né? Eu fui atrás de um programa e consegui já um em Windows, né? Era lá no início, né? Bom, e aí essas vacas, as 9 vacas que nós tinha, aí nós montamos um tambo de leite um pouco melhor, montamos uma sala de ordenha, claro, nós melhoramos bastante coisa, né? E eu comprei para cada conjunto de ordenha, eu comprei um aferidor para ver quanto leite cada vaca dava, né? E aí nós fomos então aferindo quanto leite e eu fui começando a fazer as receitas de alimentação de cada vaca. Cada vaca, aí meus pais pesavam, aí tanto de silo, tanto de feno, tanto de ração. Só que o cálculo não fechava. Pô, na Alemanha fechava tão certinho e aqui o negócio não rolava. Tipo, onde é que eu estou errando, tio? Né? A silagem, a energia é tanto, né? Tanto da proteína, não tem como errar, né? Eu também mandei fazer algumas análises, aí no fim mandei analisar a ração que a integradora mandava para nós. Pronto. Quando voltou a análise, né? Mandamos uma análise para Santa Maria. Vai ter que pular. Mandamos análise para a Universidade de Santa Maria e quando voltou a análise, inclusive, na época, porque eu tinha colocado tanta minhoca na cabeça já do povo aí, que aí a Universidade de Santa Maria fez a análise, quando voltou estava ali. Só tinha 60% daquilo que estava descrito no saco. Por isso que o meu cálculo não fechava do programa de computador. Né? Ou seja, o cara vende 100%, mas só entrega 60%. Exatamente. Né? Não tinha de proteína e de energia dentro daquilo que estava descrito no saco. Pronto. Né? Então, no Brasil as coisas são um pouco, né? Você tem que sempre... A planilha não funciona igual a da Alemanha, não. Não funciona. Mas a gente vai... É uma escola. Toda a vida é uma escola. Então eu aprendi muito com isso. Mas tá, aí vamos voltar. Você estava lá então, 89, 90, 91, estava para a Alemanha, voltou, a gente estava tentando chegar na cervejaria. Então, lá eu visitei várias cervejarias. Porque eu fiz... Eu tinha um curso. Ia para a escola. Nas quartas e nas sextas eu ia para aula. Né? E nesse curso que eu fiz, era um curso... Aqui, talvez engenheiro agrícola ou técnico agrícola, algo nesse sentido. Né? Nós visitamos várias cervejarias. Visitamos 4 cervejarias em Mannheim, Hockenheim e em outros locais, não lembro onde, mas visitamos 4. Mas aquilo era algo muito distante para mim. Isso era algo
fora da... Por conta do custo, da infraestrutura. Exato. Não tinha como alcançar isso. Conforme nós fomos crescendo aqui, crescendo a comercialização, e eu também participei em 2008 numa feira em Nuremberg, na Alemanha, e tinha várias cervejas orgânicas. Inclusive, os produtos que eu levei para a feira, eu fiz câmbio. No final da feira, eu troquei tudo por cerveja. Né? Eu tinha levado suco de goiaba daqui, geleia de goiaba, essas tudo coisas. Orgânico e tal? Sim, tudo orgânico. E eu troquei tudo com os agricultores alemães por cerveja orgânica. Né? Um bom e velho tipo da agricultura, 2008, escambo, né? Escambo, né? Fazendo... quando os nossos imigrantes vieram para cá, alemães e italianos, a primeira comercialização era a troca da banha pelo machado, ou alguma coisa pela foice. Eles faziam uma comercialização de trocas. Isso se perdeu tudo com a integração, aquela que eu falei anteriormente. Sim. O agricultor perdeu isso. E a gente tem muito para ganhar usando isso de novo. Exatamente, exatamente. E é isso que tem que voltar, né? Mas com os conhecimentos, tu vai incluindo aqui, incluindo a informação aqui, informação ali, você consegue evoluir e evoluir. Mas e aí você trouxe as cervejas orgânicas. Trouxe cerveja orgânica, mas eu tomei muitas lá também, né? Durante a feira eu já estava tomando as cervejas, né? Porque isso era para mim... Estudo de campo. Em 89, 90, quando eu fui, um dos meus colegas brasileiros, nós estávamos entre 9. Um dos meus colegas brasileiros estava numa propriedade orgânica. A minha propriedade, onde é que eu estava, ela era uma propriedade mais sustentável, mas não com olhar orgânico. E um dos meus colegas estava numa propriedade com frutas orgânicas. Mas o chefe dele era chamado de bicho grilo. Era o bicho grilo da época na Alemanha. Né? Era o professor da aula, quando mencionava alguém assim, um agricultor assim meio atrasado, olhava para ele. Né? O cara já estava, na verdade, na frente do tempo. Isso. E era apresentado como atrasado. Exatamente, exatamente. Só que o meu colega, o Hoffman, ele mora aqui, pertinho, em Bom Princípio. Porém, ele hoje cria frango, né? Mas ok. Mas também planta morango, né? Planta morango também. O cara tá? Andou para trás. Mas planta morango, produz praia com morango. Né? Cada um tem as suas dificuldades. Mas ele retrucava o professor. Mas comer saudável que eu lá em casa não tem, né? Lá em casa não entra nada com agrotóxico. Aí o professor às vezes pedia para ele, mas e não entra isso? Não. Refrigerante? Não. Nós tomamos suco de maçã e o suco de ameixa que nós fizemos lá em casa. Perfeito. Né? Soberania alimentar. E o professor dizia, mas nem uma cervejinha? Não. Nós fizemos cachaça de cereja. Né? Aí o professor se aquietava, né? Ou seja, o cara consegue ser autossuficiente até no álcool, até na cachaça dele. Quando nós ia visitar as roças para identificar os insos, o meu colega que estava na propriedade biológica tirava de letra tudo. Ele caminhava na frente do professor. E isso, um monte de alunos junto. Nós éramos uma turma de 24 alunos. 9 brasileiros e o restante tudo alemão. Ele dizia isso por isso. Esse tem no Brasil também, o nome é esse, aqui na Alemanha é assim, no Brasil é assim. Então, o Hoffman, adquiriu muito conhecimento nessa propriedade de produção orgânica. O chefe dele, né? Sim. Né? Então, ganhou muito tempo também, né? Porque hoje está na frente, né? Exatamente. Mas aí você está falando da outra feira, de Nuremberg, você trocou os produtos, já estava com... Isso foi depois de 2008. Só que aí eu também percebi que na Alemanha, quando eu estive lá, as cervejarias já não eram grandes, já tinha muitas pequenas. Mas na feira de Nuremberg eu constatei que tinha cervejarias menores ainda agora, do que em 89 e 90. Sim, que é um caminho atual, né? Sim. De um lado você tem uns blocos que vão centralizando e industrializando demais. Isso. E do outro você tem o pessoal que vai aprendendo na propriedade familiar a fazer o processamento ali. Então ficam núcleos menores, né? E pesquisando na internet, hoje tu verifica que cada cidadezinha na Alemanha tem sua cervejaria.
E que é mais um motivo para o turismo, Exato. É mais um motivo para o comércio local, Exato. É mais um motivo para a gente experimentar cerveja diferente. Então, em 2012, 2013, eu comecei a refletir sobre isso e pensar nisso. E nós também fomos avançando na comercialização. Para o pessoal ter ideia, em 2012 nós já conseguimos ter uma pessoa aqui exclusivamente para tirar a nota fiscal. Né? Uma pessoa só para fazer as notas que a cooperativa comercializava. Né? Nós conseguimos dedicar alguém praticamente para um serviço, né, de fazer as notas. Claro, ela ajudava outras coisas, não ia ficar ociosa. Mas nós conseguimos ter alguém só para isso. Né? Então já era um avanço. Aí nós tínhamos mais um outro funcionário em uma outra agroindústria, né, já ajudando para aumentar a produção. E aí nós começamos a projetar que a diferenciação era importante. Nós participamos agora de muitos, né? De 10 anos para cá, nós participamos, só na pandemia que não, né? Mas mesmo assim participando de feiras virtuais, mas de 10 anos para cá nós participamos, certos anos, 12, 13, 14 feiras, e feiras importantes, né? E várias onde o setor de orgânico está representado. Então nessas feiras, e também escutando nossos clientes, a gente constatou que esse nicho de mercado quer novidades. Quer novidades. Quer novidades, né? Eles não querem sempre comer feijão preto e arroz branco, né? Eles querem arroz arbóreo, eles querem arroz negro, arroz vermelho, arroz aromático, né? E no feijão também. Hoje nós temos feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, feijão muyashi, feijão azuki. Então, esse mercado do orgânico, ele é um mercado muito grande num público pequeno. E é um dos mercados, engraçado que é um público pequeno, mas assim, tem pesquisa também que fala sobre isso, né? É um dos mercados que mais cresce. Nos últimos 5 anos cresceu muito. E nós conseguimos, vamos dizer assim, hastear as velas no barco e remar junto com o crescimento do mercado. Mas eu queria te fazer uma provocação. Eu falei isso lá atrás e quero voltar nela. Foi o seguinte, quando você participou das feiras, a gente estava conversando ontem, você falou assim, olha, a gente percebeu que o nosso mercado não era o Rio Grande do Sul. A gente precisava ir para São Paulo. Sim. E eu compreendo isso, acho que tem que seguir nessa expansão, mas da mesma maneira que em 89 o caminho era uma industrialização centralizada e depois começou a ter várias cervejarias pequenas, hoje também a tendência, ela não é a tendência, mas é uma das tendências, é o do comércio local. Sim. Aí vamos voltar naquela história. Por que o santo de casa não faz milagre? Uma indústria tão forte, com alimento nutritivo, com certificação, cooperados regionais, e ainda precisa viajar tanto. Se você pegar a nossa cidade, que é uma um município de 5 mil e poucos habitantes, 5.200, 5.500, se você for perguntar, se você sair agora com uma pesquisa e pesquisar em 100 pessoas, você conhece a Cooper Natural? Das 100 pessoas, eu quase lhe garanto que 30 vão dizer sim, conheço a Cooper Natural, 70 vão dizer que não. Então, eu acho que existe uma questão das pessoas buscar informação, e antes talvez eram 20 pessoas, na pandemia aumentou mais 10. Porque na pandemia as pessoas estão buscando o produto mais natural. Exatamente. Mais saudável. Exatamente. Eu considero que a população dos grandes centros urbanos da região sudeste, aí vamos pegar aí São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, vamos pegar o Distrito Federal também, tá? Obrigado. Eu não me lembrei que você era do Distrito Federal. Mas aí você tem grandes centros, onde é que, pelo meu aprendizado ao longo do período, onde é que circula muita informação. Essa informação circula automático, tanto nas escolas dos alunos, quanto nos meios de imprensa. Essa é uma informação muito difundida do consumo de uma alimentação mais saudável, né? A qual não circula tanto nesses estados que saem da região sudeste, por alguns motivos. Eu acho que por uma questão de agro, né? Aí você tem aquelas propagandas, agro é mais, agro é pop, sei lá o quê, né? E nunca divulga a questão do
da produção orgânica? Porque a produção orgânica no Brasil... Não, eu não vou deixar de escapar aí de infiltrar aí uma informação, né? Essa questão do agro, a gente estava na Ecofest agora, dados que são do pesquisador Dr. Walter Stenbock. Ele coletou uns dados, são dados do censo, que é assim, 400 e tantos milhões de hectares, 53% da área agricultural do Brasil, da área do Brasil, está em agricultura. Mais da metade da área do Brasil está em agricultura. Dessa área toda, é a agricultura familiar que produz mais de 70% do alimento, com apenas 24% do território. Do território. E a agricultura familiar também emprega 70% da mão de obra. Então, quem gera emprego, quem gera alimento para a mesa do brasileiro? É a agricultura familiar. A agricultura familiar. Quem produz orgânico no Brasil é a agricultura familiar. Porque o agricultor familiar... E quem produz cerveja orgânica? Agricultura familiar. Nós. Só nós. Mas, vamos chegar ao ponto. A produção orgânica no Brasil está... Em expansão. Em expansão e a agricultura familiar ainda é detentora dela. Sim. Se não em 90%, em 75% com certeza. Né? O agricultor familiar. Mas por que isso? Porque a agricultura, 15 anos para cá. Eu lembro que quando nós produzíamos o leite aqui, quando veio aquele programa Mais Alimento do Trator, eu achava aquilo ali, não, isso aí, esse dinheiro, o Brasil não tem dinheiro para isso. Eu disse para o meu pai, o programa começou no mês de junho, eu disse para o meu pai, vamos se atirar em cima que nem a abelha se atira em cima do pote do mel. Porque isso aí não vai ter dinheiro por muito tempo, esse dinheiro acaba. Isso não existe, não tem dinheiro para isso. Vamos comprar um trator novo, nós tínhamos um tratorzinho, conquistado a muito esforço, né, com toda aquela lamúria toda, né, e pagando em prestações, né, e o trator já estava pago, mas era um trator velho. Na Alemanha eu dirigia trator tracionado, que subia... Cabine fechada. Subia peral, né? E aqui qualquer coisa patinava, tu não podia em dia de chuva sair com o trator, era pedir para deixar o trator atolado. Então o meu sonho era um trator tracionado. O pai imediatamente, vamos fazer o projeto? Estou totalmente a favor, é para já. Fizemos um projeto ali, final de julho, agosto, em setembro veio o trator. Digo, conseguimos. Esse está salvo. Eu digo, porque eu dizia... Prazo de carência, juros baixos... 10 anos para pagar. Juro de 2% ao ano. 2% ao ano. Isso, meu próprio pai dizia que quando ele construiu os galinheiros, não teve oportunidade assim. E aí é aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Eu não sou petista, mas não reconhecer os avanços que a agricultura familiar teve no governo PT também... Não, eu acho que isso... acho que isso nós temos que reconhecer. Cada um tem seus méritos. Sim. Esses méritos cabem a ele. Da mesma forma que o PSDB disse que o Pronaf foram eles que começaram, ok. Então, os méritos são deles. Mas quem colocou recurso no Pronaf, quem colocou dinheiro ali, não adianta você fazer um programa e não ter recurso. Né? Então, o governo do PT colocou recurso para que o agricultor tivesse onde buscar. Sim. Né? E realmente produzir alimento. Muitos, quando nós compramos o trator, eu lembro, um outro vizinho dizia, vai quebrar. Não é que já se viu? Comprar um trator novo, vai pagar como? Porque não sabe que tem subsídio, né? Mas olha só, vamos voltar aqui. A gente tem uma sucessão assim, né? Tem duas coisas que nessa história isso é muito interessante. É sempre assim, houve uma política pública que desse condição, sim, mas houve um protagonismo da sua cooperativa, né? Da cooperativa que você participa muito forte. De ir atrás dos contatos, de ligar para as pessoas, de bater nas portas, né? Sim, não, na verdade você não pode dar uma de tatu, não pode ficar na toca, você tem que sair, você tem que mostrar a cara. E eu acho que às vezes você tem que realmente... Porque isso também é verdade. As cooperativas têm perfis. Então o Remy, o Felipe, né? E tem mais outras pessoas dentro da cooperativa, a Ivete e o Roberto, a Clarice. São pessoas que têm perfil e muitos perfil de direção. Então quando você tem várias pessoas com perfil de direção,
certa, entre aspas, uma certa... Tem um protagonismo, tem muita gente ativa nessa área, né? Muita gente, aí você mesmo se cobra, né? E todos querem avançar, todos têm ânsia de que o negócio funcione. Sim. Então, acho que isso foi muito importante, né? Sim. Tanto é que hoje nós temos 5 agroindústrias, né? A cervejaria orgânica é só uma delas, né? É só uma delas. Então, você tem 5 agroindústrias formatadas para abastecer o mercado. E numa pesquisa da Organics, nós fomos reconhecidos, ou a pesquisa demonstrou, que a Cooper Natural é a 8ª empresa mais lembrada pelo consumidor de orgânicos do Brasil. Mas tudo isso só acontece porque você tem todos os agricultores da Cooper Natural são protagonistas. Todos eles se esforçaram para porque sem produto você não vai ser reconhecido pelo consumidor. Sim. Você tem que chegar até o consumidor para conseguir colocar. Hoje a Cooper Natural tem mais de 200 produtos. Eu estava conversando com a Márcia, né? A gente nas escolas hoje tem um problema que é o seguinte, a gente não tem mais, o programa escolar, ele não está voltado, primeiro, para a criança ficar no campo, para ficar na indústria da agricultura familiar. Não existe mais hortas escolares. Mas não é só isso, o conteúdo como um todo, né? Aí tem uma outra questão, as crianças elas estão sendo treinadas já de muito novas a ser funcionárias de indústrias, de fábricas, elas não estão sendo elas são treinadas para ser funcionários e funcionárias, mas não são educadas para ser protagonistas da própria vida. Sim, exato. Meu patrão, o meu chefe na Alemanha, dizia o seguinte, é muito mais fácil ordenhar um agricultor do que uma vaca. E é verdade. É verdade. Porque eu voltei lá em 2008, quando eu fui em 2008 na feira, eu fui visitar ele. E ele estava justamente jogando todo o leite fora. Eu disse, mas isso... Porque ele, claro, ele como sendo um dos maiores, um dos produtores de referência, ele também fazia parte... Eu tive muita sorte, nos 2 chefes que eu tive, os 2 tinham... Porque, na verdade, também é assim, produzir alimento é um ato político. Sim. Certo? É um ato político. Sim, ainda mais um alimento saudável, Isso. que encoraja a economia local. Isso. Né? E que não estraga o meio ambiente. Então, nos 2 chefes que eu tive na Alemanha, os 2 eram protagonistas na política. O segundo chefe que eu tive, e o primeiro chefe me mandou para o segundo. Ele pesquisou e conversou com muitos e disse, esta é a pessoa que tu vai agora. Porque primeiro eu fiquei com gado leiteiro com frutas depois. Né? Porque ele disse, não, você fica um certo tempo comigo e você tem que ter outras experiências. Eu sei que eu sou uma referência, mas você tem que ter outras experiências. Digo, mas outras experiências, mas existem experiências e experiências. Isso eu sei. Por isso eu vou direcionar você. E ele me direcionou para uma propriedade muito diversificada, com bastante diversificação, né? Uva, cereja, maçã, girassol, trigo, cevada e ainda um pouco de fêmea de engorda. Mas eu vou insistir. De novo, santo de casa não faz milagre. Aí a gente vem falando do crescimento do orgânico. Você vem dizendo que então, talvez 70% saiba, talvez 30% saiba, 70% não saiba, da ação da gente aqui. Mas existe essa tendência de descentralizar, de ter cervejarias locais, de ter feiras locais. Isso é uma tendência. Por exemplo, agora com a pandemia, a União Europeia lançou várias diretrizes. As diretrizes da União Europeia com relação à agricultura são no sentido de apoiar a agricultura familiar, mercados locais, cadeias curtas de produção e consumo. Sim, as cadeias curtas que sempre... é para não espalhar mais vírus. Então, as cadeias curtas sempre foram muito faladas. Também temos a questão no orgânico, que você tem que colocar... Quando eu tenho que levar um produto daqui para São Paulo, eu uso combustíveis fósseis. Exato. Certo? Então, eu ajudei o meio ambiente na produção e agora estou levando para São Paulo para gastar combustível fóssil. Mas se não levar, não escoa. Exato. Então, nós temos ciência disso. O consumidor tem que saber que nós estamos conscientes disso. Mas tem uma questão. Eu acho que para a informação circular,
nessas localidades menores, nós tivemos avanços e tivemos desavanços, e grandes desavanços. Nós tivemos certos momentos que o PENAI adquiria PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Exatamente. Vamos deixar para o pessoal entender. As escolas comprarem da agricultura familiar. Isso. Então, elas compraram muito suco de nós, compraram muita produção de nós comercializamos aqui. Mas, em certo momento, quando trocou o político executivo no município, pequeno que eu falei aqui, aí a pessoa não estava inclinada a esse tipo de política nacional e não aderiu a isso. E nós saímos. Mas os alunos viram a diferença que a produção que eles consumiam antes, o suco que eles recebiam antes, mesmo diluído com água, era gostoso. E depois serviram para eles algo que água não suja. Água suja, que não era apetitoso também. Ricardo, olha só, o PENAI está sendo desmontado. Eu acho que o que foi feito antes no governo PT foi pouco, porque assim, era uma obrigação de 30% da compra das merendas escolares serem feitas da agricultura familiar. Tinha que ser tudo. Tinha que ser 100%. Tinha que ser tudo. Alguns municípios chegaram nesse nível. Porém, agora a gente está, como você falou, retrocedendo. Exato. Agora existe um desmonte nacional, e inclusive existem projetos, e aí eu vou dizer o partido que tem que ser dito, né? O pessoal do agronegócio, junto com o pessoal do PSDB, começou com um movimento em São Paulo, mas está espalhando para outros lugares, de querer servir a merenda escolar com subproduto do processamento da carne. Então. Era uma coisa que ia para o lixo. Exatamente. Então, mas escuta. Porque nós vamos alimentar nossas crianças com uma coisa que é política. Você mesmo falou, o produzir alimento é um ato político. Exatamente. E quando eu frequentei a escola em 75, 76, naquela época nós recebíamos um cremezinho lá, mas era um cremezinho, não tinha nem leite ali dentro, né? E dava dor de cabeça. Eu voltava da escola com dor de cabeça muitas vezes. E recebia alguma coisa de amendoim, e amendoim rançoso. E recebia... o que a escola recebia na época não era de qualidade para dar alimentação para os alunos. E naquela época já começaram a surgir aquelas lojinhas dentro das escolas vendendo Coca-Cola, açúcar, pipoca, gordura trans. Exatamente. Tudo alimento transformado. Depois se fez uns avanços e agora estamos num retrocesso total de novo. Então, mas nesses avanços, e outros persistem. Sim. Principalmente agora as escolas particulares se resguardam e continuam com essa questão. Sim. Né? Mas aí é uma pena porque assim, fica sempre a pessoa com menos condição financeira exposta a isso. As mazelas, a falta de nutrição, ao alimento de pior qualidade. Enfim. Exatamente. Tá, mas vamos voltar aqui. Aqui é um dos centros de beneficiamento, vocês têm vários, como você falou, mas esse aqui produz a única cerveja orgânica do Brasil. Exato. Eu quero ligar um pouquinho essa ponta, porque assim, produzir grão de maneira orgânica é um desafio. É um desafio muito grande e você tem que ter agricultor que queira encarar esse desafio. Então, agora vamos contar pra gente, o que vem de insumo orgânico, quem produz isso, como que você junta isso, em quais tipos de cerveja você faz isso? Certo. Para produzir cerveja, eu preciso de malte de cevada. Cevada é o ingrediente número 1. Sem cevada, praticamente, você não faz boa parte dos estilos. Você precisa também de trigo orgânico, você precisa de aveia para algumas cervejas e centeio também. Eu pedi ali. Sim. Não, eu pedi. Vai no tanque lá da ponta. Da ponta, lá. Estamos aqui na cervejaria, então os tanques estão próximos, nós podemos se servir. Eu ainda estou na espumante, vamos lá. Eu estou falando menos, eu consigo beber mais. Sim. Nós conseguimos, na região Serra Gaúcha Planalto, nós conseguimos um agricultor que produz vários grãos. Ele produz cevada, trigo, centeio e aveia. Quando nós fomos pesquisar em 2013, nós achamos esse agricultor
Só que ele nos disse o seguinte, eu produzo cevada hoje, mas produzo aí para as minhas vacas, né? Eu trato para as vacas. Ele é um produtor orgânico, ele é um produtor 100% orgânico, toda a propriedade é orgânica. Aí eu conversei com ele e disse, mas o senhor não poderia produzir, selecionar um pouco essa cevada? Não, ele tem equipamento para selecionar, ele disse. Disse que nós queríamos usar para cerveja. Eu vou ver umas variedades, outras aí, mas eu digo, não, acho que a variedade não é problema. Só tem que ser um grão, porque eu já me imaginava que o grão tem que ser um que nem o outro, né? Não pode ter grão pequeno, grão médio, grão grande. Ele disse, não, isso eu arrumo uma máquina que dá para separar. Aí eu digo, aí os grãos médios, os grãos grandes nós compramos, né? A Cooper Natural compra do senhor, e os grãos pequenos o senhor trata animal ainda, né? Estou disposto, estou disposto. Mas quanto paga? Eu disse, mas, Mas quanto paga? O preço tu estabelece, a partir do teu preço vai ser feito o preço da cerveja. Mas olha que diferente, né? Ele está acostumado a ser espremido. Exato. Aí você deu para ele de volta a decisão. Não, você me dá o seu preço, eu boto o preço da minha cerveja, para você não ficar espremido. Exato. Eu disse para ele. Então ele disse, olha, então ano que vem eu planto. E agora eu vou, só um golinho aqui, tá, gente, do produto final aqui da cevada. Essa aqui é com manga, né? Essa é uma fruit beer com manga, mas tem cevada. Tem cevada, bastante cevada. Aí o produtor, então, ele disse, vamos produzir, tranquilo. Eu disse, trigo também precisa. Trigo tem bastante, ele disse. Trigo a gente já produz muito para comercializar. Então tá, então vamos lá. Aí em 2014 ele produziu para nós cevada e trigo. E arrumamos uma maltaria, onde é que nós terceirizamos a questão de maltear, germinar o grão, né? Depois secar. E em novembro de 2015 nós produzimos a primeira cerveja. Então nós fizemos um projeto em 2013, 2014, construímos uma unidade, compramos equipamento. E em 2015 nós montamos equipamento, em março os equipamentos estavam montados. Mas iniciamos assim, ó, uma cozinha para 250 litros e 2 tanques de 300 litros, né? É algo bem modesto, né? E ainda assim caro para começar também, né? Muito caro, muito dinheiro, né? Um investimento muito alto. E não existe mais alimento para produzir cerveja. Então a gente teve que rebolar e pegar daqui, pegar dali, né? E fomos estruturando, né? Comprando aos poucos, pagando o fornecedor com cheque, né? Dos equipamentos. De 300 litros não precisa uma cozinha de 250 litros. Mas nós compramos uma cozinha para poder produzir até 7 mil litros e em mais turnos 10 mil litros mês, né? Dá para fazer, né? Então essa era a projeção. Nós tínhamos o produtor, nós tínhamos o prédio em construção, os equipamentos estavam chegando. Ele deu o preço dele, não ficou espremido? Não, ele ia dar o preço, ele não deu o preço. Ele disse, o preço tu faz, nós pagamos e a cerveja vai ser feito o preço em cima do teu preço. Né? Nós temos também o cara da maltearia ainda, que vai ter o preço dele. Cada um faz seu preço e nós vamos vender a cerveja depois. Perfeito, estou de acordo, ele disse. Então, mas ele... cabe salientar o seguinte, quando você faz uma proposta dessas para o agricultor e você efetiva o pagamento daquilo que você propôs, em primeira instância ele já não lhe faz um preço absurdo pelo aquilo que ele quer vender, porque ele pensa assim. Vou ter uma segurança agora, né? Agora eu vou vender sempre, não vou continuar tratando para os meus bichos, eu posso produzir mais, o grão fora de padrão. O refugo alimenta os meus animais. Isso, e eu ainda tenho uma comercialização, né? Então, e esse agricultor pensa bem assim, com certeza, né? Em novembro de 2015, nós produzimos aqui a primeira cerveja de trigo, né? Orgânica, e foi a primeira cerveja que saiu daqui. Depois nós fomos produzir a Pilsen, a IPA, e aí, hoje são 21 cervejas. Nossa. Em vários estilos. Claro, nós fomos vamos dizer, atualizar, se profissionalizar. Nós frequentamos diversos cursos. Tem uma sem glúten. Tem uma sem glúten, só de arroz.
E o arroz que nós utilizamos para cerveja é uma parceria com o MST, do assentamento. Nós trabalhamos com assentados de 3 assentamentos. Assentamento de Nova Santa Rita, assentamento de Eldorado do Sul e assentamento de Viamão. Inclusive, claro, a gente tem uma parceria com cada um deles de forma diferente. Né? Mas eles são os produtores do insumo para cerveja sem glúten. Exatamente. E nós temos uma outra cerveja que a gente produz, que é metade cevada, metade de arroz, com a marca deles, Terra Livre, com a marca do MST, que nós comercializamos, eles comercializam. E aí, nesse caso, tomar cerveja também é um ato político. Exatamente. Exatamente. Tomar cerveja. A produção da agricultura familiar é um ato político muito grande, porque muitos brasileiros não têm conhecimento. Aquilo que eles não é soja, não é milho, né? Não, eles comem alface, couve, batata, né? A massa que eles comem doce, mandioca, farinha. Exatamente. O Brasil produz muito trigo, nem toda a farinha é importada, trigo é importado. Sim. Nós produzimos muita. O nosso agricultor produz um trigo de ótima qualidade e produz 5 variedades de trigo hoje. Né? Sim. E eu me espanto, o trigo que ele nos fornece para cerveja... Todos orgânicos? Todos orgânicos. O trigo tem uma cor dourada, com a luz do sol, não exagerando, é um ouro. Impressionante, né? E como é que a gente pega essas coisas e banaliza, né? Não dá para banalizar. Nós temos um agricultor que produz fruta que tem uma harmonia muito grande com a natureza. Ele consegue enxergar, o índice às vezes está alto embaixo do pairal de uva, mas ele conversa com aquela ação dele, conversa com aquele índice e ele sente o que a planta precisa e o que o índice fornece. Então, nem tudo que você enxerga numa produção orgânica é relaxamento. Sim. Esse produtor, ele tem um outro olhar, ele Sim. tem um outro conhecimento, né? E quando você for falar com aquele produtor, ele também ficou 3, 4, 5 anos na Itália, entende? Ele tem outros conhecimentos e ele em certos momentos, ele baixa aquele índice, né? Mas não precisa deixar aquele solo descoberto. Exatamente, mas era isso que eu ia falar. A questão que a gente vê assim, a agricultura industrial, ela parte de um pressuposto da dominação completa da paisagem. A agricultura orgânica, agroecológica, ela parte de um outro pressuposto. Porque aquele índice ali, ele protegendo o solo, ele está evitando refração. Exato. Ele está infiltrando mais água. E as raízes que ele forma, ele tem, lá embaixo ele forma um setor de bactérias benéficas para a planta. Exato. Né? Aí a pessoa que é obcecada vai lá e passa ali um glifosato ali e tal, e o solo fica exposto, né? E aquele resíduo daquele agrotóxico fica na uva, que vai para o vinho, que vai para... E algumas legislações novas que vieram estão permitindo resíduos de glifosato agora no alimento. Ou seja, ao invés de proibir o envenenamento do alimento, afrouxa a legislação para envenenar o povo. O último governo teve a ousadia de legalizar mais que um agrotóxico por dia. Mais de um agrotóxico. Então, nós temos mais de 360 agrotóxicos novos permitidos no Brasil somente em um ano. É um absurdo, né? É um exagero. Não, é um absurdo. Se o agro é pop, o agro conseguia produzir 100 aqueles 360 agrotóxicos, certo? Ele conseguia. Por que ele precisa de mais 360? Mas eu vou fazer um comentário sobre isso, que eu converso muito com o pessoal que faz os cursos comigo e, enfim, que eu trabalho, que é o seguinte. A agricultura industrial, ela é um teatro. Ela não é sobre a produção primária. A agricultura industrial, ela é uma plataforma que foi criada para escoamento de produtos petroquímicos. Ela não é sobre produção primária. Ela está ali para vender petroquímica, é pesticida, é fungicida, herbicida, adubo químico,
Né? E quando você faz a soma de tudo que vai na agricultura industrial, o maquinário, o combustível do maquinário, quantas passadas de maquinário são necessárias, você vê que aquilo ali, nenhuma conta energética fecha, está sempre em déficit. E aí você entende o motivo real do agro. O agro não é sobre produção de alimento. O agro é uma plataforma de escoamento de petroquímico. Ponto. Sim. E nesse sentido, nunca vai ser saudável, nunca vai ser nutritivo, nunca vai ser saboroso. Que é o que você falou. Produzir até a cerveja é um ato político. Pode ser feito de maneira orgânica, pode ser de... Também é um ato político. Também, porque a pessoa pode escolher na ponta, ela influencia o que é produzido e o que não é. Exatamente. Sim. Gente, eu vou seguir aqui no meu ato político hoje. Ricardo, obrigado. Eu vou divulgar, vou passar para o Ricardo depois para vocês assistirem. A gente não entrou em detalhes da produção de cerveja, mas eu achei muito mais interessante contar essa história do Ricardo, que é uma junção de duas coisas. Um país queria uma agricultura familiar que funcionasse, mas um grupo de agricultores familiares que também queriam e protagonizaram a sua própria viabilidade. Porque não adianta, não basta ter política pública se o progressista e a agricultura familiar não for empreendedor. Nós precisamos empreender também, dentro do socioambiental, mas é um empreendimento e precisa ter viabilidade. Sim, sim. Eu acho que o agricultor familiar no Brasil tem uma grande preocupação, que é a sucessão. Nós, na produção orgânica, também temos essa preocupação. E estamos efetivados para que os nossos filhos tenham uma carga de informação e uma carga de conhecimento para que eles sigam os nossos passos e façam grandes avanços. Nós fomos a iniciativa da produção orgânica e a agricultura familiar no Brasil foi reconhecida no último período, 10, 12, 15 anos. Daqui para frente, ou nos próximos 30 anos, a próxima geração, nós da agricultura familiar estamos fazendo de tudo para incentivar a nova geração a que eles tenham um olhar para que existem mais avanços. Nos últimos 5 anos, no Brasil, teve muitos avanços no setor de orgânico. Na pandemia. Gente, quem quiser apoiar, compartilhar, comentar, se inscrever, e tem também na descrição do vídeo um linkzinho para a campanha do Apoie, para quem quiser ser um patrocinador da produção desse conteúdo, tem Pix. Vocês podem participar de várias formas. Eu vou seguir aqui no meu ato político. Muito obrigado. Eu vou seguir.